E bom dia, gente! O Plantão Enem ao vivo de hoje traz as matérias de redação, espanhol e inglês. Dicas para se dar bem no exame, dúvidas tiradas aqui ao vivo pelos nossos professores de plantão. Bom dia, professores! Bom dia! Bom dia, Rafael. Prazer estar aqui. E você aí, mande as suas perguntas, passe o e-mail, liga pra gente. O Plantão Enem ao vivo está só começando. Olha só a pergunta da Marina, professora Leiva. Ela pergunta como é que eu posso me preparar melhor para redação. Ah, sim. Bom dia. É um prazer receber essa pergunta, porque ela é realmente essencial para todos os alunos que vão fazer o Enem. Ela pode se preparar melhor, em primeiro lugar, fazendo realmente uma leitura dos temas que estão aí mais recorrentes, fazendo uma leitura. E eu gostaria de deixar claro que às vezes nós falamos muito assim, tem que ler muito. Então, deixar um pouco claro qual é o tipo de leitura, né, professores? Porque eu posso ler e não associar nada, não articular nada. Então, eu sempre falo que é uma leitura interessada. É uma leitura em que eu leio e vou lá fazendo, eu tenho sugerido para os alunos fazerem assim, um pequeno verbete sobre aquilo que é essencial, aquilo que ele guardou, aquilo que é importante, porque ele tem que ler sabendo levantar argumentos, ler sabendo estabelecer as relações daquilo que ele está lendo com o que está posto no mundo. E, além disso, temos sugerido também fazer pequenos ensaios escritos de como é que ele iniciaria o texto. Porque o grande problema é no momento de tensão da prova, aliás, não tenha tensão, fique à vontade, fique tranquilo, é já procurar produzir um pequeno texto que daria para introduzir o texto, independente talvez do que fosse o tema, em que ele pudesse vir ali já fazendo um pouco essas associações. Então, é ler, fazendo associações com os temas gerais, né, que estão no acontecimento do mundo, porque um sujeito desatualizado certamente vai perder muito mais diante daquele que tem mais o que falar. Excelente dica da professora, né? E pessoal, para fazer, né, uma boa redação, tem uma fórmula, um passo a passo que você vai ver agora no vídeo que a gente preparou. Olha só. Na prova de redação, você terá que produzir um texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo. Para se dar bem e fazer uma boa redação, é fundamental que o seu texto tenha um tema, uma tese, argumentos e uma proposta de intervenção. Tema, ele já vem indicado na proposta. Para não fugir do tema, você precisa situá-lo e contextualizá-lo. Prepare-se para escrever sobre questões polêmicas, de cunho social, político, que estejam circulando atualmente nos diferentes espaços de informação. Tese. Essa é a parte principal do seu texto. Mas o que é uma tese? É a apresentação do seu ponto de vista a respeito do tema. É a ideia básica que você deseja defender. A tese precisa ser objetiva, clara, de modo que o leitor não tenha dificuldade em identificar a sua opinião a respeito do assunto. Para isso, você precisa de argumentos consistentes, capazes de convencer o seu leitor. É aí que você lança mão de todo o seu conhecimento. É por isso que é preciso estar atualizado e ligado nas questões do nosso tempo. Para concluir o texto, você precisa de uma proposta de intervenção. Na prova do Enem, o que se espera é que o aluno apresente uma sugestão para que o tema em debate possa ser resolvido. É preciso encontrar saídas e propor uma solução para o que afeta a sociedade. Na prova de redação, o desafio é organizar ideias e argumentos. E, é claro, demonstrar o domínio da norma padrão da língua escrita. Então, professora Leiva, seguindo essa fórmula, tema, argumento, não tem muito erro, né? Bom, não tem muito erro. Realmente, Flávia, não tem muito erro. A grande questão é que, às vezes, o aluno se perde muito na leitura do próprio tema. E aí é que as coisas podem se perder. Então, uma orientação que temos sempre feito é que leia com muita atenção, que
né, ocupe, né, não é gastar, porque um bom tempo não é gasto, né? É que ele ocupe um bom tempo na leitura da proposta. Porque o que vem? Vem sempre o que conhecemos como textos motivadores. Sempre 2 textos motivadores sobre o assunto e, logo abaixo, uma discussão pedindo que o aluno produza um texto dissertativo posicionando-se a respeito daquele assunto. Então, um dos pontos essenciais é compreender o tema. Compreender o tema. Compreendendo o tema, também temos sugerido o seguinte, fazer um pequeno resumo do que ele vai discutir ao longo do texto, para ele não se perder. Porque um bom texto escrito, mas fora do tema, é zero. É zero. Então, primeiro, o tema é importante, ele é a centralidade, e a partir, então, do tema, ele vai, chama-se às vezes, o aluno até pergunta, o que é tangencial o tema? Que ele ganha lá, ele recebe, se é 200 pontos para isso, ele vai receber lá, sei lá, 50, 60 pontos. Significa que ele tangenciou. Ou seja, ele começou a falar, mas por algum motivo ele foi fazendo uma digressão e se esqueceu de voltar à essencialidade. Então, identificado, porque o tema já vem, ele identifica o tema, identificado o tema, ele vai levantar argumentos que tenham relação direta com aquilo que está se falando. Porque também, pela pressa, se tende a falar assim, não, eu tenho o conteúdo tal, uma informação tal, não é isso, professor Renildo? Eu vou colocar essa informação aqui. Que é o que a gente ocorre uma digressão. Exatamente. Ocorre a digressão, ou o que nós chamamos, né, nas nossas análises, de referência forçada. Não é verdade? Faz uma referência forçada. Então, é melhor que ele escolha poucos argumentos, porém argumentos que tenha coerência direta com aquilo que ele está falando, de modo a permitir uma sequência lógica, não uma lógica processual, mas uma lógica para o leitor, não saindo não saindo desses argumentos. Uma lógica temática, exatamente, né? Seguindo o tema, articulando. Vai articulando, professora Renilson. Ele vai articulando isso, e é um dos modos de avaliar, é a progressão temática. Pois é, professora, e na prática, vamos explicar para o aluno, né? Podemos. Ele fazer ali uma lista com tópicos, com temas que tenham a ver com o tema, por assim dizer, ajuda, colocar ali palavras-chave para ele poder usar no texto. Isso pode ser uma dica aplicável para o Enem? Na hora da prova? Na hora de escrever redação. É isso, exatamente. Eu gostei muito que você retomou isso. Por quê? Algumas pessoas falam assim, eu faço rascunho ou não faço rascunho? Perco tempo com rascunho? Perco tempo com rascunho, ganho tempo com rascunho. Eu devo dizer que isso é uma questão extremamente subjetiva. Extremamente subjetiva. Cada um de nós constrói um modo de se relacionar com isso. Eu diria ao aluno do Enem, se ele tem a cultura de escrever e depois vir só passando a limpo, tudo bem. Mas se ele tem a tendência de vir escrevendo e toda hora mudando o que ele está escrevendo, não faça isso não, porque não há tempo. Então, isso que você está sugerindo, essa dica, é essencial. Por isso que eu digo, faça um pequeno resumo. O tema é esse, vou defender essa ideia tal, e para defender essa ideia, eu vou tomar 2 argumentos, ou 3 argumentos essenciais. Porque, na verdade, é o tema, o que ela falou, elenca os outros temas. Não, o tema é um só. Sim, você tem que elencar os argumentos. Os argumentos que você vai usar, ou a favor ou contra. Eu acho muito interessante a questão das palavras-chave que foram exatamente. Aqui. Isso. Ou seja, identificar as palavras-chave também vai ser essencial nas provas de línguas, nas provas de inglês e de espanhol. Exato. Sobretudo nas perguntas. Depois vamos a falar já de espanhol e inglês, mas acho que identificar palavras-chave é muito importante. É importante isso, porque o que ele tem? Ele já tem na frente dele o esboço. E a escrita, né? Ele vai escrevendo, vai desenvolvendo aquilo sem aquela necessidade de dizer, eu tenho um tempo para rascunho, não.
Não. É melhor que faça isso, cada um vai medir a sua condição, mas é melhor que ele tome cuidado com essa articulação, porque a terceira competência, que vale 200 pontos, é ele saber articular esses argumentos, que esses argumentos sejam coerentes. Em relação Professora ao tema. Leiva, Oi. Você trouxe uns trechos de redação, Trouxe. né? Então você aí de casa se liga nesses trechos de redação que a professora trouxe. Ótimo. E aí, professora, parágrafos finais de redação. O que a gente tem disso aí? O pessoal já está vendo em casa, Já né? está vendo. São trechos de alunos. São 2 textos, nós colocamos aí parágrafos finais de redação, que tem a ver com a terceira orientação que eu queria fazer neste momento, né? Que é qual? Vale 200 pontos apresentar uma proposta de solução ao final do texto. Isso, segundo nos chegam de informações, o aluno do Enem tem perdido muito esses 200 pontos. Por quê? Eu vou, se vocês me permitirem, eu leio rapidamente aqui um primeiro texto em que a pessoa discutia sobre questões políticas. Olha o final do texto. Tal descrença contribui para a estruturação de uma sociedade permissiva e conformada, que esquece suas conquistas coletivas e prefere viver através de sua própria política, desigual, individualista e terrivelmente vazia. Essa pessoa, o que aconteceu? Escreveu um texto articulado? Escreveu. Está bem escrito? Está bem escrito, sem problemas de norma, um conteúdo interessante, só que não atende ao Enem. Prestem atenção, nossos queridos alunos que estão nos ouvindo. Por que não atendem? Exatamente porque não falou de uma proposta. Ou seja, para diminuir a questão do egoísmo político. Uma alternativa. Isso. Seria, interessante que se tomem tais medidas. Não falou isso, zerou. Não houve um posicionamento, não é isso? Não é só o posicionamento. O posicionamento está ali, ó. Enquanto prefere viver através da própria política. Só que esse é o posicionamento que eu digo que seria a tese. Agora, para finalizar, essa pessoa não tem que voltar à tese. Essa pessoa tem que apresentar uma proposta. É preciso que sejam desenvolvidas ações desse tipo, coletivas, ações de intervenção. De cunho social. Então, não apresentou a mesma coisa, se me permitem, o outro. Entendendo-se política como a busca do bem comum, como a defesa dos pequenos contra os maiores, da supremacia do justo sobre o injusto, tá vendo? Com o desejo do equilíbrio entre interesses diversos e direitos diversos, rejeitando estender um laissez-faire, etc., vislumbra-se a participação política não apenas como um direito cada vez mais importante, mas também como uma necessidade imprescindível, um dever. O que temos de novo aí? A tese. A participação política é um dever do cidadão, mas em nenhum momento disse de que modo essa participação política pode acontecer. A partir de pode ser operacionalizada. Exatamente, professora. Como que isso pode ser operacionalizado? Então, pessoas que escrevem muito bem, com argumentos extremamente bem colocados, mas que são a tese, mas que, neste momento, seria zerado. Basta uma solução. Uma proposta de solução. E aí, nesse caso, por exemplo, participação política, que as pessoas tivessem mais intervenção nas suas associações, votos, participação, organização política. Bastaria, já teria ganho os 200 pontos. Um trabalho voluntário. Um trabalho voluntário. Um trabalho na comunidade. Isso, um trabalho na comunidade, que puder. Então, isso aí já daria à pessoa os 200 pontos que ela precisa. Mas do jeito que está, mesmo com a linguagem extremamente bem escrita, com uma linguagem formal, uma posição, a gente vê que tem uma posição forte, infelizmente, seria zerado no Enem. Pois é, professora, posição forte. A gente vê ali alguns termos, por exemplo, individualista e terrivelmente vazia. Ter uma posição muito forte, muito radical, pode prejudicar ou ajudar o aluno do Enem? Não prejudica. E nem, quer dizer, a questão é ver se o que a pessoa está dizendo é coerente com a tese que ela levantou. Sim. Então, se ela levanta uma tese que é isso, então tudo que ela vem dizendo, se é terrivelmente, não, isso tem a ver com o tema. A avaliação
do positivo ou negativo vem do que a pessoa anuncia no início da sua tese. Perfeitamente. Inclusive, esse uso, né, terrivelmente vazio, isso aí é o uso pessoal, é a opinião. Você vem com a opinião, com os advérbios, com os modalizadores. Exatamente. Aí que você se coloca, e você tem de se colocar. Tem de se na colocar. Prova do Enem, na hora da redação. Colocar, todo um processo de adjetivação que a pessoa utiliza. Então, não há problema. O problema é se o que a pessoa está dizendo fica muito longe do que ela propôs na tese. Outro ponto legal dessa questão, professora, sim. ele usou aí a palavra laissez-faire, né? Errar ali na escrita, na hora do texto, isso pesa também na redação, ter muitos erros, às vezes, não só de gramática, né? Mas também erros na grafia das palavras mesmo. Isso vai detonar o aluno na hora da correção? Detonar não, porque isso vai valer 200 pontos. Ele pode ganhar 400 em outros e vai perder ali. Porque se ele usa um estrangeirismo, depois deixar para minha amiga falar, meu amigo também aqui, o Pedro, mas se ele usa um estrangeirismo, ele tem que saber usá-lo na medida certa e na grafia certa. Na grafia certa, tem que indicar entre aspas, ou então por itálico. Itálico é difícil. Como ele está lá na hora da prova e não pode fazer o itálico, ele pode usar uma palavra estrangeira incorporada no nosso vocabulário sem nenhum problema, não vai afetar, desde que esteja adequadamente para não ferir o argumento e colocado entre aspas. A indicação de que é um estrangeirismo. Exatamente. Né? E nós temos muitos estrangeirismos do inglês na língua portuguesa. É verdade. Com certeza. E do francês, como era o caso? Sim, no caso era francês, né? No caso era francês, né? Então, o cuidado com a linguagem é muito importante. O aluno, às vezes, se esquece disso, de que a hora que ele está escrevendo num texto para o Enem, ele toma cuidado para não cair numa linguagem extremamente informal, mas também não tem aquele exagero de dizer assim, não, eu tenho que usar um vocabulário erudito. Não, use o seu vocabulário do dia a dia, use as suas adjetivações, agora use de um modo correto mesmo, em termos de língua, em termos de norma, em termos de regência, sem cair nos extremismos, tanto de um lado quanto do outro. A norma culta é extremamente importante, ela é importante, porque ele tem que escrever você não norma precisa culta. de escrever de uma maneira erudita. Não. Preciosismos, não. Não há necessidade. Se ele coloca e se vê que é um uso natural... É adequado. Pelo contrário, parabéns, é válido, significa que a pessoa tem um universo de cultura, um universo de conhecimento. Agora, há momentos que nós percebemos, na leitura do texto, que aquela palavra entrou ali para enfeitar. Então, não façam isso, não. Sigam as suas palavras, usem as suas palavras e usem de modo correto e adequado. Ótimo. E olha só, pessoal, os temas que caíram nas redações nos últimos 5 anos do Enem. Dá uma olhadinha. Professora, a temática da redação nos últimos 5 anos. Exatamente. Nós trouxemos aqui para que os nossos alunos que estão nos acompanhando neste momento tenham uma visão geral, já que está se preparando e há tempo de se preparar bastante, para que ele veja o que caiu, né, de 2007, o que foi pedido de 2007. A questão das diferenças, né, em 2007, em 2008, toda a questão aí do meio ambiente, né, da qualidade de vida ambiental. Em 2009, toda a questão da ética nacional. Em 2010, a questão do trabalho como na construção da dignidade humana. E o último, que foi os limites entre o público e o privado, essa discussão da rede. É interessante que o aluno que esteja nos escutando, então isso pode não acontecer de novo, esses temas não voltam, eles podem voltar revestidos ou retraduzidos em outras situações. Então, eu diria, já para ajudar esse aluno nesse momento, que as questões são sempre de cunho polêmico. Uma questão sobre a qual alguém tem opinião e outra pessoa tem outra opinião. Não fique preocupado em dizer, eu tenho que ter a opinião daquele que vai ler, porque você não sabe quem vai ler. Não sabe quem vai ler. Agora, é muito interessante, eu gostaria de frisar aqui, por exemplo, a questão das cotas na universidade. Esse é um tema extremamente forte e eu gostaria de aproveitar este programa, agradecendo essa oportunidade, para informar a todos os alunos do Enem que estão nos escutando neste momento, que ontem
foi regulamentada a lei de cotas, de 50% das cotas para aluno que estudou fez todo o ensino médio nas escolas públicas. 50%. Isso significa que, se antes eram 25%, agora 50%. Não desfavorece o aluno, a lei já entra em vigor agora e é um tema que pode ajudar também nas discussões. Dica quentíssima para a prova. E, gente, pausa para o intervalo, a gente já volta e não esquece que depois que o programa termina aqui na TV, a gente continua com mais meia hora de papo pela internet, com a participação dos professores das 3 matérias. Vai ligando o seu computador. É o Plantão Enem ao vivo, todo sábado às 10 da manhã, especialmente para você aqui na Rede Minas. Não sai daí.